Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e estamos aí na nossa parte final do CTB. Hoje nós vamos abordar o assunto do processo administrativo, né? Professor, processo administrativo é isso mesmo, né? O código ele foi completo, né? Então ele trouxe também a parte da tramitação do processo administrativo de trânsito, né? É um processo específico. Professor, é um processo dos artigos 280 ao 290, né? É muito simples. Por quê? Porque no Brasil, né? Claro, na nossa Constituição está garantido aí o direito, nós temos garantido o nosso direito de revisão. Toda e qualquer decisão, tanto administrativa quanto judicial, cabe o quê? Cabe recurso. Você não pode, você não é obrigado a aceitar as coisas, ok? Então vem comigo, vamos falar aqui em especial os recursos administrativos de trânsito, né? Então primeiro capítulo, né? Aliás, o capítulo aqui é o capítulo 18 do processo administrativo. Este capítulo nós temos duas seções. A primeira seção é da atuação, né? Da atuação, daqui que inicia o quê? Todo o processo administrativo. A atuação de infração de trânsito, AIT. Então aí, ou seja, o código fez questão no artigo 280 trazer os requisitos do auto de infração de trânsito, AIT. Com base no AIT que a gente inicia todo o processo administrativo, em especial de recursos, né? Então vem comigo, artigo 280. Ocorrendo a infração prevista na legislação. Professor, infração prevista, né? Na onde? Lá no capítulo das infrações. Inclusive, é o capítulo mais longo que nós temos, né? Nós temos aqui o artigo, né? 161 ao artigo 255, né? Eu acho que é isso, 255, né? 257 aí. Nós temos aí o capítulo mais longo do código, onde nós temos aí a previsibilidade de todas as infrações previstas, ok, né? Então, ocorrendo infração prevista na legislação de trânsito, lavrar-se-á o auto de infração. Então, o auto de infração é aquele documento que vai registrar que ocorreu o quê? Ocorreu uma infração, do qual constará. Quando o legislador coloca essa palavra do qual constará, ele está trazendo o quê? Os requisitos mínimos necessários para quê? Para configurar uma atuação de trânsito. Primeiro requisito, vem comigo, tipificação da infração, ou seja, vai ser obrigado aí colocar qual que é o código, né? Qual que é o código da infração? Professor, aonde que está esse código? Esse código está na resolução do CONTRAN 361, tá? Ou, né, 561, lá nas suas fichas, né? Então nós temos aí essas resoluções, inclusive na aula de resolução, na aula, aliás, de infração de trânsito, a gente fala sobre isso. Então, tipificação da infração, qual o tipo da infração, né? Segundo elemento fundamental do auto de infração de trânsito, local, data e hora do cometimento da infração. Com certeza vai ter que identificar, inclusive esse local aqui, tá? Às vezes ocorre muito erro na lavratura do auto de infração, coloca um local diverso da o quê? Da circunscrição da área da autoridade competente. Pronto, já é um ponto aí para a impugnação, do auto de infração. Então tem que ter o local, a data e a hora do cometimento da infração. Terceiro item, importante, caracteres da placa de identificação do veículo, né? Caracteres da placa de identificação, ou seja, você vai ter que constar aí, né? Olha, ó, o caractere da placa de identificação do veículo, né? Sua marca, espécie e outros elementos julgados necessários à sua identificação. Ok, né? Prontuário do condutor, sempre que possível. Professor, o que vem a ser o prontuário do condutor? O prontuário do condutor nada mais é que a identificação do condutor daquele veículo, né? Próximo elemento, identificação do órgão ou entidade da autoridade do agente atuador ou equipamento que comprovar a infração, ou seja, identificação de quem está aplicando, quem está lavrando esse auto de infração de trânsito, né? E finalmente, caso você tiver, ó, colocou aqui, ó, item 4, né? O prontuário do condutor sempre que é possível, ou seja, que é um tipo de atuação que é a abordagem. Então, nessa abordagem aqui, você vai ter que fazer o prontuário do condutor, ou seja, identificar. Neste caso, você é remetido também para o item 6,
a assinatura do infrator, sempre que possível, valendo como esta notificação do cometimento da infração. Então aqui você já pega, já vale como uma notificação de quê? Do cometimento da infração. Esse detalhe aqui é muito importante, né? Da notificação do cometimento da infração, porque a gente vai trabalhar a parte de recursos. Bacana? Então esses são os elementos da atuação. Professor, tem um exemplo? Tem um exemplo. Eu trouxe aqui um exemplo aqui de um auto de infração e notificação de atuação. Professor, por que está escrito aqui, ó, auto de infração e notificação de atuação? Porque ele, a partir do momento que você consegue identificar lá o condutor, você já constitui o auto de infração e ao mesmo tempo que a notificação da atuação. Tá? A notificação da atuação. Ministério da Justiça, tá? Departamento da Polícia Rodoviária Federal, nós identificamos o órgão, né? Então, o item 2 aqui, tá? Nós temos aqui, tá? Nós temos a numeração, a identificação do auto de infração, né? Número tranquilo, né? Tem que ser o número único, né? Bacana. Identificação do veículo, tá aqui placa, marca, né? Espécie, né? Nós temos aqui placa, espécie, ó, passageiros, carga, né? Misto, competição, tração, especial, coleção, né? Aí nós temos aqui identificação do condutor. Essa identificação do condutor é o quê? Quando possível, significa dizer o quê? Que nós estamos fazendo um prontuário do condutor. 4. Identificação do local, data e hora do cometimento da infração. Também elemento importante, né? Outra, identificação da infração, né? Aqui tem os códigos, por exemplo, o código 50-100, dirigir o veículo sem possuir a CNH ou permissão para dirigir. Tá? Nós temos aqui o quê? A identificação da infração que cometeu o condutor, né? Descrição da infração, observações, quando a atuação, nós sabemos que a atuação ela pode ser para o condutor, pode ser para o proprietário do veículo, pode ser para o transportador ou para o embarcador, né? Então nós temos aí essa informação. E finalmente, identificação da autoridade ou agente atuador, quem que foi responsável por essa atuação desse auto de infração. Então, aqui é o modelo do auto de infração, conversamos aqui os requisitos mínimos, né? E agora, pessoal, agora a gente vai bater parágrafo por parágrafo. Primeiro, a infração deverá ser comprovada por declaração da autoridade ou agente de autoridade. Professor, qual que é essa declaração? Exatamente esse item aqui, o item 7. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar, mas eu vou fazer a leitura para vocês. Ó, identificação da autoridade ou o agente atuador. Aí nós temos aqui o diretor, a seção, né? A identificação do agente, a assinatura do agente e a assinatura do condutor. A assinatura do condutor é o último item do artigo 280, né? Vem comigo novamente, né? A infração deverá ser comprovada, ou seja, tem que ser um elemento de prova suficiente. Por declaração, como é que você pode comprovar, né? Primeiro ponto, como é que você pode comprovar? Declaração da autoridade. A autoridade, né? Ou o agente da autoridade. Professor, quem que é o agente da autoridade? É o agente que vai agir no nome da autoridade. Professor, por exemplo, policial, o agente de trânsito, né? O policial rodoviário federal vai ser agente da autoridade de trânsito. Por aparelho eletrônico, radares, né? Ou por equipamento audiovisual, né? Audiovisual, imagens, né? Reações químicas ou qualquer outro meio de tecnologicamente disponível, previamente regulamentado pelo CONTRAN, né? Sinceridade, eu não consigo enxergar aqui, ó, reações químicas, né? Reações químicas eu só consigo enxergar uma possibilidade se ele quiser fazer uma vistoria em relação aos poluentes, né? Os poluentes aí, nível de poluição, porque sabe que o carro tem que ter o quê? Tem que ter critérios, a quantidade de gases que ele pode estar emitindo, né? Então, enxerga aqui que essas reações químicas seja para aferir essa irregularidade. Então, está aqui para você. Professor, o que eu tenho que saber? Você tem que saber o seguinte, que todo auto de infração de trânsito deve ser comprovada. E o legislador, ele trouxe o quê? Vários tipos de meios que podem ser provados aí. Tá? Você pode estar sendo comprovado aí a sua atuação, né? Ok, o cometimento da sua infração. Parágrafo 3º, vem comigo aqui. Não sendo possível atuação em flagrante. Professor, o que é essa atuação em flagrante? Aquela que tem a abordagem, que o agente de trânsito faz a abordagem ao condutor, por exemplo, né? O agente de trânsito relatará o fato à autoridade,
a autoridade no próprio auto de infração. Então ele o ato vai ter que comunicar, relatará o auto, né, porque ele age em nome da autoridade, informando os dados a respeito do veículo, além dos constantes nos incisos 1, que é a tipificação da infração, 2, o local, a data, e o 3, a identificação do veículo para o procedimento previsto no artigo seguinte. Então tá aí para vocês, né, que às vezes ele não consegue fazer a atuação em flagrante, não consegue fazer a abordagem do condutor. Então ele pode fazer isso, né? Bacana, tá aí para vocês aí, né? Professor, o que mais? Vamos lá, parágrafo 4º, né? O agente da autoridade de trânsito, né, competente para lavrar o auto de infração, poderá ser, atenção, quem que pode lavrar o auto, né? Agente da autoridade, quem que é o agente da autoridade de trânsito? Vai ser aquele que vai responder pela autoridade. Por exemplo, o guarda municipal, né, de trânsito, né, o famoso amarelinho que nós tem na minha querida cidade de Cuiabá, é o agente de trânsito. Então ele é o quê? O agente da autoridade. Quem que é a autoridade? O secretário municipal de mobilidade urbana, chamado CEMOB, né? Então a CEMOB é a secretaria responsável pelo trânsito. Ele é a autoridade. Então o agente de trânsito é agente da autoridade. Ele vai exercer a fiscalização no nome dele. Ele vai exercer, então isso é o agente da autoridade, né? Vamos lá, quem que pode ser? O legislador aqui trouxe o quê? Várias possibilidades. Então, primeiro, né? Servidor civil, né? Ou seja, contratado civil, né? Aí, ó, servidor civil, né? Civil, CLTista, né? Civil. Esse civil pode ser, estatutário, né? Ou CLTista, CLT. Ou ainda, policial militar designado pela autoridade de trânsito com jurisdição sobre a via no âmbito de sua competência, né? Tem um convênio com a polícia militar e pode a polícia militar aí atuando como como agente da autoridade de trânsito. Então pode ser um policial também fazendo esse tipo de trabalho, né? E claro que nós sabemos que a PRF já tem essa atribuição aí lá nas competências do próprio CTB, lá na parte inicial, né? Vamos lá, o que mais, professor? Pronto, então, o artigo 280 é muito tranquilo, ele trouxe o que? Apenas os requisitos do auto de infração. Tá? E agora a gente vai explicar para vocês o direito constitucional de você recorrer. Tá? Então é garantido isso administrativamente, né? Do julgamento da atuação e penalidades, né? Vem comigo. Então o que acontece? Regra geral, a autoridade de trânsito, na esfera da competência estabelecida neste Código e dentro de sua circunscrição, claro, cada autoridade dentro da sua área de competência e circunscrição, ponto final, julgará a consistência do auto de infração e aplicará a penalidade cabível. Então, o agente de trânsito, né, ele faz a lavratura, né, do auto de atuação de trânsito. Esse auto de atuação de trânsito, AIT, vai para quem? Vai para a autoridade competente. E a autoridade competente irá avaliar se esse procedimento ele tem consistência. Olha aí, julgará a consistência do auto de infração. Se ele julgar procedente, ele vai o quê? Imediatamente aplicar a penalidade cabível, né? Professor, e se a autoridade competente julgar improcedente o auto? Aí você cai no parágrafo único, né? Olha só, o auto de infração será arquivado e o seu registro julgado insubsistente. Por quê, professor? Porque a autoridade competente, lá, ele julgou o quê? Inconsistente o auto de infração. Então, ele será o quê? Arquivado. Só que a possibilidade de arquivamento, nessa possibilidade do julgamento da autoridade competente, o Código trouxe apenas duas possibilidades. Primeira possibilidade, ser considerado inconsistente ou irregular. Ele verifica que ele é irregular. Professor, como é que pode ser considerado inconsistente ou irregular, né? A circunscrição aqui da minha querida cidade quente, chamada Cuiabá. Então está aqui, lá, está lá. Só que aí o que acontece, né? Ele recebeu um auto de infração da cidade do Paraná. Opa, tem nada a ver uma coisa com outra, né? Que ele estava naquele local, então, se está naquele local, ele não tem competência para aplicar a penalidade lá, né? Agora, ao contrário, se o veículo daqui de Cuiabá foi lá na cidade do Paraná e aprontou, aí ele vai ser atuado com certeza, né?
Bacana? Então é a primeira possibilidade, inconsistente ou irregular. Inconsistente, está faltando algum elemento fundamental para a identificação, né? Dado o artigo 280, ele é inconsistente. E, finalmente, o segundo caso aqui, o que mais acontece é o seguinte: se no prazo de 30 dias não for expedida a notificação de atuação. Opa! Olha aí, professor, se no prazo de 30 dias não for expedida a notificação da atuação, né? E aí, professor, notificação da atuação. 2 momentos importantes que você deve levar para a sua prova. Primeiro momento, já trabalhei com vocês, tá? Quando o auto de infração ocorrer em flagrante na hora, tá? Onde há a abordagem da autoridade, do agente da autoridade, né? O agente de trânsito, né? Nesse momento ali, ele faz a atuação e naquele mesmo instante ele procede o tal da notificação da atuação. Bingo, tá? Agora, esse é o primeiro. O segundo, o cara está conduzindo, né? E ele foi pego no famoso pardalzinho, né? No famoso aí redutor de velocidade, né? No radar que tem aí milhares aí no Brasil todo, né? O que acontece? Naquele momento não houve a atuação em flagrante, então o condutor, o proprietário daquele veículo, claro, o proprietário vai ter que indicar quem que estava conduzindo aquele veículo, né? Ele tem aí o prazo para isso. O que vai acontecer, né? Então ele tem o quê? 30 dias. Neste caso, tá? Ele tem o proprietário do veículo, no caso ali, porque não houve identificação, não houve a identificação do condutor, se no prazo máximo de 30 dias. Então, em 30 dias, ele vai ter que ser notificado por essa atuação. Se não for notificado daquela atuação por mais de 30 dias, ele terá que ser arquivado. Aí eu digo para vocês, fiquem espertos no direito de vocês, porque isso acontece muito, cara. Isso acontece muito, tá? Às vezes, e comigo já aconteceu várias vezes, né? Às vezes eu sou atuado, né? Sou notificado da atuação de algo que ocorreu 3, 4, 5 meses atrás, né? Então o que acontece nesse momento ali? Pronto, cara. Primeiro, a autoridade competente não deveria nem deveria encaminhar a notificação de atuação. Ali mesmo já deveria proceder o quê? O arquivamento. Por quê? Porque ele tinha 30 dias para fazer isso e não aconteceu. Então eu não fui notificado aí da atuação. Bacana? Muito importante, nós investimos um tempo maior devido ao respeito ao seu direito aí, com certeza você pode estar passando por isso, né? Ok, então 281, beleza. 282, né? Vem comigo. Aplicada a penalidade, será expedida notificação ao proprietário do veículo, olha aí, ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil que assegure a ciência da imposição da penalidade. Tá? Então está aí para vocês, né? Então, aplicada a penalidade, né, que aplicou a penalidade, será expedida a notificação. Então, essa aqui é notificação da penalidade. O outro é notificação da atuação, né? Então, bacana. Então, vai ter que fazer essa notificação. Parágrafo 1º. Estamos falando o quê? Da notificação da penalidade. A notificação devolvida por desatualização do endereço do proprietário do veículo será considerada válida para todos os efeitos, né? Nós já tratamos isso em vários momentos aqui no código, né? O objetivo disso é o quê? Tentar conter o espertinho. Você sabe que os proprietários de veículos, todo ano, ele tem que fazer o seu devido licenciamento. Se ele mudou de endereço, gente, se é no mesmo município, ele tem que fazer a comunicação de alteração do endereço. Se ele mudou de município, ele tem 30 dias para informar as autoridades. Ou seja, o código, pelas legislações que nós já estudamos, ele quer e deseja que você tenha o quê? Seu endereço sempre atualizado. Ah, professor, não recebi. Então, não recebi a notificação, você não pode se eximir aí, você não pode retirar a sua responsabilidade, né? A notificação a pessoal de missões diplomáticas, de repartições consulares e de carreira e de representações de organismos internacionais e de seus integrantes será remetida ao Ministério das Relações Exteriores,
para as providências cabíveis e a cobrança dos valores no caso de multa, né? Então aqui, o pessoal aqui dos veículos de representação, estamos falando aqui bem especificamente para essa categoria, né? Então a notificação deverá ser encaminhada sempre para o Ministério das Relações Exteriores. Eles têm o quê? Eles têm privilégio aí no tratamento, né? Parágrafo 3º, vem comigo. Sempre que a penalidade de multa for imposta ao condutor, à exceção daquela que trata o parágrafo 1º do artigo 259, que isso aqui já foi vetado, né? A notificação será encaminhada ao proprietário do veículo responsável pelo seu pagamento, né? Olha que coisa interessante, né? Ó, sempre que a penalidade de multa for imposta ao condutor. Então é o seguinte, né? Tá lá, carro meu, professor Luiz Antônio, tá? Aliás, tá lá que concurso, vamos complicar esse exemplo aí, vamos colocar uma pessoa jurídica aí, porque você sabe que pessoa jurídica não tem CNH, né? Então, o carro lá, a viatura dá lá concurso, de boa, tranquilo, né? Aí o senhor João, que é o responsável aí para conduzir esse veículo, por exemplo, né? Ele está dirigindo sem cinto de segurança. Houve abordagem do agente de fiscalização. E nessa abordagem de fiscalização, tá, ele levou uma multa, tá ali. Ok, assinou certinho, identificou, houve lá o prontuário lá do condutor, do veículo, tudo certinho, colocou os códigos, a tipificação, de boa. Ok, né? Ali ele já assina a notificação. O que está falando isso? Ó? A penalidade foi imposta ao condutor, não ao proprietário. Só que, isso aqui é importante, a notificação de penalidade será encaminhada ao proprietário do veículo. Por quê? Porque fica o veículo responsável pelo seu pagamento, né? Agora, a pontuação vai para o condutor. Agora, o pagamento vai para o proprietário do veículo. Isso aqui é importante demais, esse cara aqui, né? Isso aqui é importante demais. Claro, depois aí a firma vai cobrar aí o condutor por essa informação. Mas isso aqui é muito importante, gente. Quem é o responsável pelo seu pagamento é sempre o proprietário do veículo, né? Parágrafo 4º, né? Da notificação deverá constar a data do término do prazo para apresentação do recurso pelo responsável pela infração, que não será inferior a 30 dias contados da data da notificação da penalidade, né? Então aqui, só para entender aqui, fazer uma linha do tempo, né? Vamos fazer uma linha do tempo aqui, né? Então hoje, vamos colocar aqui, hoje, dia 1º do 2, não, vamos pôr do 1º do 3, né? Porque o 3, tá? Foi lavrado o AIT, certo? Tá aqui, né? E aí, professor? Aí tem 30 dias, para quê? Para ter a notificação da atuação. Professor, se for em flagrante, ocorre ao mesmo tempo. A partir desse momento aqui, né? Aí você vai ser o quê? Notificado, tá? Você vai receber o quê? A notificação. Ó, a notificação da penalidade. Aqui já vai ter o respectivo valor. Aí, bacana, tá? O que acontece, professor? A partir daqui, ó, 30 dias, você tem 30 dias para você impetrar com recurso. No caso aqui, ele vai chegar lá na Jari, né? Vem comigo, vamos ler esse cara de novo. A notificação deverá constar a data do término do prazo para a apresentação do recurso pelo responsável pela infração, que não será inferior a 30 dias contados da notificação da penalidade. Ó. Tá? Aí você recebe, né? Houve a notificação do auto de infração, né? Aí você recebe, passa uns dias, você recebeu a notificação da penalidade. Desse momento aqui, você tem 30 dias para apresentar o seu respectivo recurso, né? E aí, professor? Foi bem bolado, né, cara? Tem as datas aí, tem os passos certinho. Então, isso aqui é uma mini linha do tempo, né? E aí, professor, vamos mais. A gente tem muito mais coisa aí para estudar nesse dispositivo, né? Ok. Parágrafo 5º. No caso de penalidade de multa,
A data estabelecida no parágrafo anterior, que é de no mínimo, né, não será inferior de 30 dias, ó, será a data para o recolhimento do seu valor. Ah, professor, então é o seguinte, eu recebi a notificação de penalidade. Pum, caiu. Quando você recebe essa notificação de penalidade, tá? Normalmente ele coloca sempre o último dia útil do próximo mês. Tá? Do próximo mês. Então, se você recebe qualquer dia de fevereiro, você vai receber, o pagamento vai ser o quê? Vai ser no dia 30 de abril, no próximo mês. Tá? Próximo mês. Encerrando esse prazo, encerra o seu prazo para impetrar, para interpor o recurso. Aí. Então, isso que está dizendo aqui, ó. No caso da penalidade de multa, ó, da multa, tá aqui 99%, a data de estabelecimento no parágrafo anterior, qual que é a data qual que é o comando do parágrafo anterior? Ele diz o seguinte, né? Ó, a data de notificação deverá constar a data do término do prazo para apresentar o recurso, né? Ok. Será a data para o recolhimento do seu valor. Então, a data limite é a data do recolhimento. Então, você vai ser colocado na seguinte situação, né? Vence no dia 30 de abril. Ou eu faço o devido recolhimento dessa multa, esse aqui é o caminho normal, né? Ou você vai o quê? Ou você apresenta um recurso dessa infração, desse auto de infração, dessa penalidade que você sofreu. Esse é o caminho. Ah, tem o terceiro, pessoal, não vou pagar esse negócio. Tudo bem, se você não for pagar esse negócio, o que vai acontecer? Vai ficar lá vinculado no seu veículo, né? O dia que você vender esse veículo, você pode ter certeza absoluta que você vai ter que pagar isso aí, né? Senão você não vai tirar o seu CRV. Artigo 182A, né? É uma inovação, né? O que ele está dizendo? Ele está dizendo aqui, ele está querendo modernizar o sistema de atuação, né? E com certeza isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Ele criou um sistema nacional aí de atuação. O proprietário do veículo ou o condutor atuado poderá optar por ser notificado por meio eletrônico, se o órgão do Sistema Nacional de Trânsito responsável pela atuação oferecer essa opção. Ou seja, né, todo aí ele está possibilitando, está criando a possibilidade dos órgãos de trânsito ou fazer o quê? Essa atuação e essa notificação por meio eletrônico. Pô, professor, o que eu tenho com isso? Você vai ver, você vai ter um benefício com isso aí. Modernidade, né? Modernidade, fica mais ágil, né? Isso aqui é o sonho dos Detrans, né? Vamos lá, parar primeiro. O proprietário ou o condutor atuado que optar pela notificação por meio eletrônico deverá manter seu cadastro atualizado no órgão executivo de trânsito do Estado e do DF. Tranquilo, né? Parágrafo 2º. Na hipótese de notificação por meio eletrônico, o proprietário ou o condutor atuado será considerado notificado 30 dias após a inclusão da informação no sistema eletrônico. Então, você vai ter o prazo aí também de 30 dias aí, né? 30 dias. Você sabe que encerrado esse prazo aqui da notificação da penalidade, ou você paga ou encerra o prazo da apresentação do seu recurso, né? Vem comigo. Parágrafo 3º. O sistema previsto no caput será certificado digitalmente, atendidos os requisitos de autenticidade, integralidade, validade jurídica e interoperabilidade da infraestrutura de chaves públicas brasileira, ICP Brasil, né? Ou seja, é um sistema todo aí certificado aí com a segurança necessária. Ok, né? Pronto, né? E agora, professor, vamos lá. Artigo 284. O que ele fala aqui, né? Ele fala de um desconto, né? Então, só para a linha do tempo aqui, né? Vamos lá, de novo, gente. Vem comigo, vem comigo. Então, no dia 1º, ok, tá? Você foi pego no radar. No radar, ok, tá? No radar. O que acontece? 30 dias para você receber o quê? A notificação de atuação. Uma das informações nessa notificação de atuação é você o seguinte, você informar o nome do condutor, no caso aqui do radar, tá? Ok, bacana, foi feito isso, você fez a notificação, se identificou. Se você não identificar o condutor vai ser o proprietário do veículo ou o condutor principal do veículo, né? O que acontece daí para você? Você vai receber brevemente um cara chamada de notificação do que? Da penalidade.
tá? Então, essa finalização aqui, ó, você vai ter o seguinte critério, tá? Ó, tem que ser mais de 30 dias. Mais de 30 dias, né? O que acontece? No final, ou você paga, ou você apresenta recurso. Prof, e aí? E aí o 184, ele quer que você pague, né, para não aumentar a burocracia. O que ele fala? Cara, se você pagar esse dispositivo aqui, você vai receber um desconto de 20% do valor da multa, da atuação. É verdade, isso aí, ó. O pagamento da multa poderá ser efetuado até a data do vencimento expressa da notificação. Qual notificação? A notificação da penalidade, né? Da penalidade, por 80% do seu valor. Professor, o que mais, né? Aí o seguinte, a tendência é o quê? É eletrônico. Aí ele fez o parágrafo primeiro. O que diz no parágrafo primeiro? Se essa atuação atender o requisito do artigo anterior, que é qual que é o artigo anterior? Que é a atuação eletrônica, você vai ter 40% de desconto, né? Eu, particularmente, né, quando eu cometo uma infração de trânsito, né, não, foi eu mesmo, não tem nada, sou eu mesmo, não tem nada para reclamar. Eu, particularmente, eu vou lá e faço já, o que eu faço? Eu faço o pagamento na data prevista, porque eu tenho 20% de desconto. Eu tenho esse comportamento, né? Então, o artigo 284, ele quer incentivar que o cara pague no dia do vencimento e, claro, né, o objetivo de fundo é que ele não vai recorrer, né? Por que acontece? Se ele recorrer, ele não fica obrigado a fazer o quê? O recolhimento do valor da multa, né? Ó, caso o infrator opte pelo sistema de notificação eletrônica ser disponível, conforme regulamentação do CONTRAN, e opte por não apresentar defesa prévia e nem recurso reconhecer. Então, ele reconhece o cometimento da infração, poderá efetuar o pagamento da multa de 60% do seu valor em qualquer fase do processo até o vencimento da multa. Então, aqui ele tem 40% de desconto aí, né? Agora, uma coisa importante que passou desapercebido, que eu não comentei com vocês, que é uma novidade, tá? O que acontece aqui? O cara, para ter o desconto de 40%, ele faz o quê? O reconhecimento da multa, tá, do cometimento, realmente foi eu, e claro que ele se compromete, ele não vai poder apresentar a defesa prévia nem o recurso em relação à multa, né? Então ele não pode, ele vai abrir mão aí de recorrer e ele assuma, então um benefício tranquilo, né? Isso aqui é para evitar a enrolação, né? Parágrafo 2º. O recolhimento do valor da multa não implica renúncia ao questionamento administrativo que pode ser realizado a qualquer momento, respeitado o parágrafo 1º. Opa, e aí, professor? Outra coisa. Por exemplo, ó, vem comigo. O cara foi lá, né? Ele pagou no prazo, no último dia, então ele teve 20% de desconto. Bacana. Professor, a partir do momento que ele paga, professor, ele pode entrar com recurso ainda? Ele pode entrar com recurso ainda, está lá, né? Agora, no parágrafo 1º, ao contrário, né? Ele vai ter um desconto maior, né? De 20 passa para 40, só que aí ele abre mão do direito de quê? De você entrar com questionamento administrativo, né? Isso aí, né? Parágrafo 3º, vem comigo. Não incidirá cobrança moratória e não poderá ser aplicada qualquer restrição, inclusive para fins de licenciamento, transferência, enquanto não for encerrada a instância administrativa de julgamento de infrações e penalidades. Ou seja, enquanto tiver lá na discussão ainda não encerramento definitivo da esfera administrativa, é claro que os usuários, né, o proprietário do veículo, o condutor, não pode sofrer nenhum tipo de restrição ao seu direito de propriedade. Isso que está dizendo aqui. Isso aqui, enquanto ao julgamento de infração e penalidades, né? Vamos lá. Parágrafo 4º. Encerrados a instância administrativa de julgamento de infrações e penalidades, a multa não paga até o vencimento será acrescida de juros de mora equivalente à taxa referencial Selic, Selic acumuladas mensalmente, calculadas a partir do mês subsequente ao da consolidação, até o mês anterior
ao pagamento de 1% relativamente ao mês que o pagamento estiver sendo efetuado. Ou seja, aqui diz o seguinte: encerrada toda essa instância administrativa da Jari, o que vai acontecer? Vai ser, se você perder, claro, você vai sofrer o quê? Vai ser encerrada, vai ser incidido aí juros, né? E mais esse 1% aí, mais 1% aí, mais 1% do mês aí para pagar a mais, né? 285, vem comigo, né? Agora a gente começa um assunto interessante, né? Olha só, o recurso previsto no artigo 283, né? O 283, o artigo ele foi vetado, né? Será interposto perante a autoridade que impôs a penalidade, o qual remetê-lo-á à Jari, que deverá julgá-lo até 30 dias, ou seja, primeira instância, né? E aí, professor, não entendi esse negócio. Tudo bem, né? Então, olha aqui no meu município de Cuiabá, o professor Luiz recebeu uma infração de trânsito, diz que cometi uma infração de trânsito, né? Não concordei com a infração de trânsito, né? O que acontece? Dentro do prazo, eu apresentei um recurso. Você apresenta o recurso para quem? Você não apresenta o recurso diretamente para a Jari. Você não faz isso. Você vai apresentar esse recurso para quem? Para a autoridade de trânsito. E essa autoridade de trânsito, ele recebe esse recurso e ele remete a quem? A Jari. E ali tem um prazo importante. Essa Jari, ao receber, tem um prazo de 30 dias para julgá-lo, para ver qual que é o fim que tem esse recurso, né? Então está aqui para vocês, o artigo 285 é muito importante nesse sentido, né? Vem comigo. O recurso não terá efeito suspensivo, né? Professor, o recurso não terá efeito suspensivo, né? Ou seja, a penalidade ela é aplicada. Professor, entende? Me explica melhor. Você sofreu uma penalidade de suspensão do seu direito de dirigir por 6 meses. Está lá, suspensão, está aí. Cabe recurso? Cabe. Quando você entrar com recurso dessa penalidade, significa dizer que você está suspenso. Você está suspenso. Tá? Não há o quê? Efeito suspensivo. Tá? Não suspende os efeitos da penalidade que você sofreu, exceto no recolhimento de multa, de pecúnia, que a gente vai falar já para vocês. Então, o recurso não terá efeito suspensivo. Professor, essa é regra geral? Regra geral. Tem exceção? Tem. Vem comigo, vou explicar para vocês. A autoridade que impôs a penalidade, tá? A autoridade que impôs a penalidade remeterá o recurso ao órgão julgador, ou seja, quando você apresenta o recurso, você interpõe e vai para a autoridade. Então ele vai o quê? Ele vai remeter para o julgador, dentro dos 10 dias úteis subsequentes à sua apresentação. Opa, parou, olha aí, ó, dentro dos 10 dias úteis, né? Então ele recebeu, né, o recurso, a autoridade competente, ele vai analisar e ele tem 10 dias úteis para apresentar junto à Jari. E, se entender intempestivo, né, assinalará o fato e do despacho de encaminhamento. Né? O que é intempestivo? Né? Então é o seguinte, a autoridade competente ele vai analisar. Né? O cara entrou com recurso. Bacana, né? O cara entrou com recurso. Procede, ele está certo. Se ele concordar com o recurso, ele encerra ali, porque ele é a autoridade competente para isso. Agora, ele recebeu o recurso, se a autoridade considerar que não é procedente, ele acha que ele é intempestível, ou seja, não tem fundamento, o que ele faz? Ele vai assinalar o fato, porque ele acha que é intempestivo, né? E vai encaminhar para quem? Para a Jari, para dentro de 30 dias ele fazer o seu devido julgamento e análise desse recurso. Entenderam? O que vem a ser esse intempestivo aí? Né? Vem comigo. Se por motivo de força maior, tá? O recurso não for julgado dentro do prazo previsto neste artigo, ou seja, lá na Jari, né, 30 dias não foi julgado, olha aí, a autoridade que interpôs a penalidade, de ofício ou de solicitação do recorrente, poderá conceder-lhe o efeito suspensivo da penalidade que ele sofreu. Então é o seguinte, então você tem 30 dias, dentro desses 30 dias não tem efeito suspensivo da penalidade. Agora, se dentro de 30 dias a Jari, que deveria fazer o julgamento, não fez, professor, tem 30 dias, mas o que acontece, professor,
se a Jari não cumpriu o prazo de julgamento. Rapaz, eu tenho certeza aí, cara, que mais de 50% das Jares aí, o que mais tem é processo aí demorando anos e anos, meses e meses de serem julgados. Por quê? Porque no direito ele passa a ter direito a um tipo de recurso, um prazo que chama prazo impróprio, né? Nós, meros mortais, nós temos um prazo próprio. Ah, eu tenho 30 dias para recorrer. Se eu não recorrer nesses 30 dias, o que acontece, né? Eu perco o direito de quê? De recorrer. Isso é a preclusão, né? Vai precluir o meu direito de recorrer, né? Aqui não. Ele tem 30 dias para julgar. Se ele não julgar, é um prazo considerado impróprio, então fica tranquilo. Então, para evitar essas demoras, né, ele trouxe a possibilidade de conceder o efeito suspensivo. Detalhe, o efeito suspensivo vai suspender os efeitos da penalidade. Qual que é o efeito da penalidade que estou explicando? O efeito da penalidade nada mais é do que a cassação do direito, a suspensão do direito de dirigir, né? Cassação da sua CNH. Então tá lá, a cassação, a suspensão, tá lá, foi pronto, né? Então ele tem 30 dias. Então pode ser por ofício, tá? Por ofício, ou seja, ele mesmo por ofício pode estar concedendo um efeito suspensivo ou por solicitação do requerente aí, recorrente aí, o recorrente fala, olha, acho que tem 30 dias, não julgou, não tem data prevista para o julgamento, então aí eu quero aí que conceda para mim o efeito suspensivo. E tem muito, né? Bacana, vem comigo. 286, né? O recurso contra a imposição de multa poderá ser interposto num prazo legal, que é aquele, no mínimo, 30 dias, né? Então, você tem aquela notificação de multa, vai ter a data do vencimento da multa, então, aquele é o período. Se você interpor recurso, olha aí, sem o recolhimento do seu valor. Olha aí, então, olha, você teve uma multa, levou uma multa gravíssima, 200 e cacetada, 300 cacetada quase, né? E aí, professor, você teve a multa gravíssima. Se você receber uma multa gravíssima, se você recorrer, a partir do momento que você recorrer, olha só, aqui não é o efeito suspensivo, né? É sem o recolhimento do seu valor até o julgamento do seu recurso. Justo? Com certeza, né? Então, na imposição de multa, não é na cassação, não é na suspensão, não é nenhuma outra penalidade prevista no CTB. Apenas a imposição de multa, o seu recolhimento do seu valor que fica suspenso, né? No caso do não provimento do recurso, aplicar-se-á o estabelecimento no artigo, parágrafo único do artigo 284, ou seja, o desconto de 20%, né? Olha aí, o desconto de 20% aí que você passa a ter direito, né? Tá? O desconto de 20% aí, caso não é provido. Se o infrator recolher o pagamento da multa e apresentar recurso, ser julgada improcedente, a penalidade ser-lhe-á devolvida a importância paga, atualizada pelo OFIR ou por índice legal de correção de débitos fiscais, né? Professor, o que é isso aqui? Claro, né? Ele foi lá, ele pagou lá a multa imposta a ele, né? E entrou com recurso. Passados aí 6 meses, 1 ano, sei lá o tempo que foi, o recurso dele foi provido. Claro que ele vai ter seu dinheiro de volta devidamente atualizado, né? É isso aí, né? 287. Se a infração for cometida em localidade diversa do licenciamento do veículo, o recurso poderá ser apresentado junto ao órgão ou entidade de trânsito da residência ou domicílio do infrator. Ou seja, o artigo 287, ele aí atende aí muito bem os interesses aí de nós condutores, né? Então, se você sofreu uma infração, né, cometeu uma infração, por exemplo, lá no Paraná, é claro que a atuação, notificação de atuação vai ser no seu endereço, né, na sua cidade, no seu domicílio, tá lá, né? Aí o que acontece? Você pode, no seu domicílio, apresentar o recurso ao órgão na qual está vinculado. Não precisa se deslocar até lá. É uma boa facilidade isso aqui, né? A autoridade de trânsito que recebeu o recurso deverá remetê-lo de pronto à autoridade que impôs a penalidade, acompanhado das cópias dos prontuários necessários ao julgamento. Então está aí para vocês. O cara recebeu, ele não é daqui, né, de competência dele, ele tem o quê? De pronto, remeter esse recurso aí para a autoridade competente para julgamento. Ele ainda fala, cópia dos prontuários necessários. Por quê?
porque o prontuário do veículo está no seu domicílio, o prontuário da sua CNH está no domicílio, então ele já encaminha tudo lá para o julgamento da autoridade competente de onde foi originária aquela infração, né? Então está aqui para vocês. E agora? Agora a gente vai falar da Jari. Então você já está sabendo, né? Então existe primeiro o auto de infração, tá? O auto de infração, bacana, depois do auto de infração tem um procedimento que é a notificação da infração, tá? Da atuação, perdão, né? Depois da atuação, da notificação da atuação, vem a notificação da penalidade. Da notificação da penalidade, você paga ou você faz o recurso, né? Aí entra aqui, um 288, vai para a Jari. Jari é o quê? Né? Recursos contra a decisão da Jari. Opa, parou, né? Aí vai para a Jari. A Jari tem o quê? 30 dias para julgar, né? Aí lá na Jari, que é a primeira instância, né? Vamos dizer aqui, né? Ela manteve a penalidade. Ela manteve a penalidade. Então você perdeu mais uma vez. Só que você não concorda, né? Na Constituição também é garantido duplo grau de jurisdição, né? Você pode recorrer, é o direito de você recorrer a duas instâncias superiores, a duas instâncias, né? Aí vem aqui, das decisões da Jari, que é do primeira instância, cabe recurso a ser interposto na forma do artigo seguinte, no prazo de 30 dias contados da publicação ou da notificação da decisão. Professor, qual que é, então, o prazo? 30 dias da decisão da Jari, você pode recorrer. A gente vai apresentar qual as opções que você tem. O recurso será interposto da decisão do não provimento pelo responsável pela infração e da decisão do provimento pela autoridade que interpôs a penalidade, né? Ou seja, esse recurso ele tem tanto para quem interpôs, para quem aplicou. O recurso será interposto, né? Da decisão do não provimento. Não provimento, né? Não foi provido, né? Pelo responsável da infração. No caso, né? E da decisão de provimento, ou seja, a Jari atendeu os argumentos do condutor pela autoridade que interpôs a penalidade. Então, a autoridade também cabe a possibilidade de quê? De recorrer da decisão da Jari. Puxa, professor, pensei que eu estava livre. Não, olha aí, ó, da autoridade que interpôs a penalidade. Também cabe recurso, também ele pode estar recorrendo, né? Como fosse um mini Ministério Público aqui, né? Vamos lá, artigo 289, agora aqui é o quê? Da segunda instância, vem comigo. O recurso que trata o artigo anterior será apreciado no prazo de 30 dias. Né? Então ele tem que 30 dias para interpor o recurso da decisão da Jari, que vai para a segunda instância, né? E lá, essa autoridade que eu vou passar para vocês tem o quê? 30 dias para julgar esse recurso, né? Vamos lá. Tratando-se de penalidade imposta pelo órgão ou entidade de trânsito da União. Então ele vai ter dois incisos. Um que é para a União e dois que é para quem? Dois que é para os estados e municípios, ok, né? Na União, dois casos, né? Primeiro, vamos supor que lá o policial rodoviário federal, né, aplicou uma penalidade de suspensão do direito de dirigir por mais de 6 meses. Cassação do documento de habilitação ou penalidade por infrações gravíssimas, né? Pelos gravíssimas, né? Então, ele vai recorrer para onde, né? Para onde que vai ser devolvido? Vai para o CONTRAN. Aí, para o CONTRAN. Então, nesse caso aqui, o CONTRAN vai ser um julgador do órgão de segundo grau, né? Lembrando que o CONTRAN, a sua principal característica, ele é um órgão de quê? Ele é um órgão aqui normativo, de ditar normas, né? 2. Nos demais casos, pro colegiado especial integrado por coordenador-geral da Jari, pelo presidente da junta que apreciou o recurso e por mais um presidente de junta, né? Ou seja, nos demais casos, né, no caso federal, é uma outra Jari especial que vai apreciar o recurso, né? Então está aqui no trânsito da União, em relação à entidade de trânsito da União, né? Tanto o DENIT aí quanto a PRF, né, e Deletran também, Detran, aliás, Denatran também. Essa aqui vai ser o julgamento, esse aqui é o procedimento, né? E agora o demais. Tratando-se de penalidade imposta por órgão ou entidade de trânsito estadual, municipal, DF, quem que vai? Vai para os CETRANs ou Contradif, né, respectivamente. De boa, tranquilo, né? Vem comigo.
Parágrafo 1. No caso da linha B do inciso 1, quando houver apenas uma Jari, né? Então, pode ter apenas uma Jari, eu não sei, posso falar bobagem, mas vamos supor que lá na Polícia Rodoviária Federal do Estado do Acre, né, tenha apenas uma Jari. O que acontece, né? Se está na linha B, ou seja, menos, não é tanto potencial ofensivo, né? Então ele teve uma infração leve, por exemplo, ele recorreu, perdeu, aí vai ser recurso, será julgado pelos próprios membros, vai voltar novamente lá e vai julgar pelos próprios membros. Não gostei muito, não ficou muito legal esse cara aí, porque aí ele não tem realmente o duplo grau de jurisdição, né? Artigo 290, o último artigo dessa magnífica aula para vocês, diz o seguinte: implicam encerramento da instância administrativa de julgamento de infrações e penalidades, ou seja, terminou a instância administrativa, né? O julgamento do recurso que trata o artigo 288 e 289, né? Ou seja, que é o 288 e 289 é do julgamento das decisões da Jari, né? Então só tem essas duas instâncias aí administrativas, né? E finalmente, a não interposição do recurso no prazo legal. Então se você tem 30 dias para interpor recurso, você não pôs, há o encerramento administrativo desse litígio administrativo, né? Outro, pagamento da multa com reconhecimento da infração e requerimento de encerramento do processo na fase em que se encontra sem apresentação de defesa ao recurso. Esse aqui para atender aquele desconto lá de 40%, né? Parágrafo único. Esgotados os recursos, as penalidades aplicadas nos termos deste Código serão cadastrados no RENASC, que é o Registro Nacional da Carteira de Habilitação, né? Então, olha aí, vem comigo, esgotados os recursos, as penalidades aplicadas, né, nos termos deste Código serão cadastradas. Daí que vai para os seus pontos na carteira, né? Então aqui é o momento, só depois que esgotados aí todas as fases de recurso. Professor, não recorreu, pronto, né? Aí já vai direto lá para a sua carteira de habilitação, né? Bacana, terminamos aí mais um capítulo do CTB, parte do processo administrativo, né? A vida é feita de escolhas. E a minha escolha é ser feliz, né? Realmente, gente, a vida é feita por escolhas, né? Então você decide o que você quer. E acreditem, gente, ser feliz é uma escolha. Que a partir do momento que você escolhe ser feliz, você corre atrás. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.